Olá, meus amores da casa de Tio Ormindo. Prazer estar aqui com vocês, hoje substituindo a nossa querida Fernanda Mendes, mas vamos levar adiante a atividade. Ela hoje está de plantão e não pôde estar aqui conosco. Mas como diz que um amigo bom é irmão do outro, nós estamos aqui hoje para substituí-la com todo amor, com todo carinho. Agradecer ao acolhimento desta casa que sempre nos abraça de maneira tão terna, né, os seus componentes. Agradecer também a todos vocês que nos acompanham, que nos seguem no Vai na Arte e nos acompanham também no canal Vai na Fé, que dá esse apoio aos dois canais, fortalecendo-nos, trazendo o like de vocês, compartilhando. E nós estamos aqui agradecendo e pedindo que vocês continuem espalhando o Vai na Arte para o coração das pessoas, para que elas cada vez mais queiram assistir, espalhando também o Vai na Fé, para que elas também venham fazer parte do nosso canal. Enfim, hoje nós temos o quê? Duas opções, né? Vai na Fé e Vai na Arte para nos esclarecer, para nos distrair, e é isso que conta, levarmos coisas boas para as nossas almas, porque os tempos estão difíceis, estão para que procuremos alimento cada vez melhor para nós espíritos. E assim, falando em alimento, nós vamos fazer aquilo que é devido. Vamos buscar o tesouro da oração e vamos nos conectar com Deus. Vamos pedir a bênção do Pai Maior para que Ele fique conosco, para que Ele nos guie, para que nos abençoe e proteja esta terra-mãe, para que ajude a cada ser encarnado, que se coloque à boa disposição da espiritualidade, para que a nossa terra ela volte de novo aos trilhos do bem, do amor, do equilíbrio, e a nossa terra tenha a condição de amparar o seu povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, meu Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar a todo aquele que nos tenha ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que seja assim para todos sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. Pois é, o tesouro da oração. Quando Celso Seara, esse querido, nos deu esse tema, reforçando, né, mantendo o tema que seria trabalhado pela nossa querida Fernanda Mendes, nós ficamos a meditar, e lembramos de um trecho do livro Jesus no Lar. Jesus no Lar não, do livro Fonte Viva, de Emmanuel. E nós gostaríamos de abrir o nosso trabalho fazendo esta leitura, porque o gesto não é só da oração. Orar é um momento, e neste é um momento em que precede outros tantos momentos para que esta oração, para que este tesouro, ele tenha um sentido, ele atinja o seu objetivo e nós saibamos compreender o resultado das nossas orações. Por quê? Nenhuma oração ela fica sem resposta. Todas as orações ela tem o seu retorno. É preciso que nós saibamos perceber e entender as respostas. E nós lembramos de uma lição de Emmanuel que intitula-se A Oração do Justo. A Oração do Justo.
E vamos juntos nesta noite ponderarmos nessa mensagem. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esta fala é de Tiago, que está contida no capítulo 5 da Bíblia, versículo 16. Para nós vermos, né, o quanto o Cristo trabalha a oração conosco, o quanto os discípulos vêm trabalhando também conosco, tudo que está retido lá no livro sagrado, na Bíblia, e que Kardec trouxe para nós, bem esmiuçado, e que Emmanuel gosta muito de trabalhar na interpretação dos versículos bíblicos, e o Fonte Viva é um livro ao qual nós deveríamos recorrer sempre para meditarmos nas suas mensagens, porque meditando nessas leituras, nós vamos ganhando uma maturidade espiritual através, né, dessa reflexão. Nós vamos trazendo para a nossa vida, vamos tirando a parte que nos cabe e vamos aprendendo a nos tornarmos criaturas melhores, porque mágica não existe. Existe esforço, existe trabalho, existe perseverança para que nós mudemos o que somos, para nos tornarmos criaturas melhores, produtivas neste chão, nesta terra, dando um proveito real à nossa reencarnação. Então, Emmanuel trabalha muito com esses versículos, e aí ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E segue: considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. Reflitamos. Todo anseio constitui também orações que partem da natureza. Tudo que desejamos, tudo que produzimos, tudo que fazemos, também, a depender da forma que é feita, também é uma oração. E aí ele diz: o verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. Olha que coisa linda. Por isso que eu, assim, amo Emmanuel. Ele nos traz o ser tão simples da natureza que nós, às vezes, não paramos para observar, sequer notamos ou pensamos nele. Mas veja que a alma voltada para Deus, voltada para compreender os ensinamentos de Deus, em toda a natureza, em tudo que se move, em tudo que passa à sua frente, lhe traz uma reflexão e um olhar abençoado sobre. Já aqui, Emmanuel já vem nos ensinando a aprendermos a olhar e a tirar a parte boa de cada coisa. Olha o que ele diz, que o verme, aonde que nós iríamos pensar? A olharmos o verme, olharmos a lagarta se arrastando, que ali, naquela dificuldade, ela está orando, pedindo uma forma melhor, mais fácil de locomoção. E o verme, ele não vai evoluir? E a lagarta ela não vai evoluir? Depois, ela não alcança realmente uma condição mais fácil de se locomover, porque ela passa pelo seu processo no casulo, e ali, depois, ela não desenvolve as asas e não voa? Aquele verme também não vai alcançar o seu nível de progresso? Uma rogativa através da movimentação. E Emmanuel segue ricamente dizendo para nós: a loba, acariciando o filhotinho, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. Que coisa mais linda, minha gente. A loba acariciando o filho, pedindo a Deus ali, aquele processo de amor, de carinho com o seu filhote, é um rogo a Deus para que no futuro a sua natureza feroz, agressiva, violenta, ela se modifique. Deus mostrando a sua bondade de maneira
plena para todos nós, dizendo que em tudo há um quê de oração, um quê de elevação ao alto, uma rogativa, uma busca, um esforço, um trabalho para que cada ser, à sua maneira, se beneficie do tesouro da oração. Quanto a aprender, meus irmãos, quanto a buscar utilizar essa mente para o nosso raciocínio de maneira que nos traga proveito, porque às vezes demoramos o nosso raciocínio em coisas tão sem importância que nos estraga a natureza, quando Emmanuel vem nos ensinar a olhar para o entorno e perceber a oração em cada ser, para que nós aprendamos também a orar. Para que nós cheguemos ao entendimento que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E ele segue dizendo, o homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações à divindade, de maneira a educar os impulsos da fé. O homem lá atrás, o homem rude, o homem que ainda cultua o trovão. Aquela forma respeitosa dele de cultuar o trovão é de pedir, de orar a Deus a educação aos seus impulsos de fé. Hoje ele adora o trovão, amanhã ele descobrirá a palavra Deus e ele entenderá que por trás do trovão Deus está. Mas tudo começa no primeiro impulso de orar do jeito que se sabe, mas de um jeito puro, de um jeito verdadeiro, de um jeito real. E Emmanuel segue conosco. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Todas as necessidades do mundo, traduzidas em esforço, se transforma em oração, se transforma num rogo, se transforma numa busca de melhoria. E ele segue dizendo, por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Prestemos atenção. Se o desejo do homem bom é uma prece, o pedido do homem bom é uma prece, o rogo do homem, o propósito do homem mau e desequilibrado é também uma rogativa. Por isso, aqui ele nos dá um alerta muito grande, que nós vejamos quais são os nossos desejos. Porque os desejos das pessoas boas é uma prece, o propósito do homem mau também é uma rogativa. Então estejamos vigilantes no nosso pensamento ou nos nossos pensamentos. O que desejamos no dia a dia, o que buscamos. E nesta hora, nós estamos no desejo do homem bom ou no propósito do homem mau? O que estamos emanando durante um dia, porque o que emanamos durante um dia, na orientação de Emmanuel, é uma rogativa. Então vejamos quais são os nossos desejos, quais são os nossos propósitos, porque não é só o momento da oração, chegar, ajoelhar-se ou colocar as mãos espalmadas para cima, que nós já estamos conectados com Deus e a nossa prece vai ser ouvida. É preciso saber o que é que nós estamos fazendo até o momento desta oração. E Emmanuel segue com muita riqueza dizendo para nós. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Olha só, ele nos chama
para o quê? Para a lei da densidade, nos chama para a lei, né? Aquela lei de causa e efeito. E ele diz: atira uma pedra ao vizinho e o projétil imediatamente será atraído para baixo. Jogou a pedra, ela vai e a densidade traz de volta. Observemos. Aí ele diz: deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Olha aí a lei da densidade específica. Atira uma pedra no outro. Essa pedra ela vai e ela desce. Derramam as gotas de perfume na fronte do teu irmão. E este aroma, ele não desce, ponto. Ele vai se espalhar no ar. Olha que poético, mas também orientador esta passagem de Emmanuel. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. É automático, solte e ela vai buscar se esconder. Minerais e vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, por meio da natureza, vive sempre respondendo. Ou seja, todos nós, seres vivos, estamos de alguma sorte rogando, implorando, buscando e pedindo alguma coisa da grandeza divina. E a resposta sempre vem. Necessário que estejamos aptos a perceber a resposta. Há processos, continua Emmanuel, de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Há processos de solução demorada, aonde a resposta demora e que levam séculos para descerem à terra. Aí nós vamos lembrar de Santa Mônica, 20 anos orando por Santo Agostinho. Vamos lembrar de alguns casos da literatura espírita aonde é preciso algumas reencarnações para que algumas coisas se realizem. Por isso ele diz séculos. Séculos. Porque há pedidos que nós só iremos consolidar em outra existência. Às vezes porque pedimos, mas não estamos aptos para receber. Ainda não vencemos a nós mesmos para sermos beneficiados naquilo que queremos. E se este benefício nos chegasse, seria prejudicial. Então, nessa hora, Deus vai nos dando aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Olha como nós precisamos entender esta oração, que é sempre um tesouro, que é sempre uma riqueza, e na palavra de Emmanuel nada se perde, desde o verme ao homem. E ele continua dizendo: mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como revestida de intenso poder. De todas as rogativas, ele diz que a do homem justo é a que carrega intenso poder. E ele diz: é que a consciência reta no ajustamento da lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Serve, fazes o bem sem esperar retorno. Trabalha na tua estrada em prol do teu benefício, mas também do benefício do teu irmão.
e nessa hora de trabalhar em prol do teu benefício, não gere problemas, não gere dificuldades para a vida do teu semelhante. Segue em paz, sem prejudicar a ninguém. E aqueles que querem te prejudicar, ora como ensinou Jesus, por aqueles que vos perseguem e caluniam. Aí o Mestre já nos dá a receita perfeita para que nós continuemos de maneira justa, de maneira correta, sem ferirmos a lei e poupando-nos o sofrimento das obsessões. Segue Emmanuel dizendo: quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Eu amo esse trecho desta mensagem de Emmanuel e, com a permissão de vocês, eu irei repetir para que todos nós guardemos no fundo da alma a importância de bem nos relacionarmos, sem jogo de interesses, mas de alma pura, aberta e entregue, pelo prazer de transformar a vida numa oração, dando ao outro aquilo que se gostaria de receber, tratando as pessoas com gentileza, com carinho, com respeito, com amor, dando a cada um o valor que merece, despertando as qualidades positivas de cada criatura, reacendendo nelas a chama da autoconfiança, mostrando para cada ser que eles são capazes de amar, de perdoar, de vencer na vida, de vencer a si mesmo. Ah, o poder da oração que se derrama dos lábios através dos incentivos santos que no dia a dia nós damos àqueles com os quais convivemos, ouvindo, amparando, direcionando, até mesmo calando, para compreender a dor do outro e aonde for necessário o sinal de alerta, alertar com indulgência, alertar com autoridade moral, alertar com firmeza, mas visando sempre o progresso da criatura. Nunca o egoísmo, a vaidade, a superioridade tomando conta para dizer eu estou certo aqui, eu mando, me obedeça, você está plenamente errado. Não. Mas este amor que sai das entranhas com o nome de zelo, de cuidado, para preservar-se e preservar o outro, para ensinar o outro a crescer, a ganhar um novo entendimento da vida. É nessa hora que esta mensagem, esta frase de Emmanuel, ela vem e brilham como estrelas no céu. Quem ajunta amigos, amontou amor. E Jesus era amado demais. E aqueles que o seguiram e fizeram bem eram amados demais. Quem ajunta amigos, amontou amor. E quem amontou amor, acumula poder. Este é o maior poder que existe em todos os cantos do universo. O poder do amor, pela forma de viver, de tratar. Não é lá no Evangelho que diz que quem perdoa, quem sabe perdoar, ganha até a proteção das pessoas ditas imparciais. Porque quem é imparcial é justo, é correto, dá direito a quem tem. Ah, mas Eliana, você está falando da oração, do tesouro da oração, sim. Olha aí, a nossa caminhada como um tesouro de oração, cada prática, cada exercício do bem, no bem. E ele segue. Aprende assim, aí ele já vem diretamente conversar comigo e com você. Conversar com todos nós. Ele já vem e diz, aprende assim a agir com justiça e bondade. Aprende assim
a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Eita lelê, minha gente! Olha que coisa bela, não é barganha, não é subterfúgios, nada. É simplesmente trabalho no bem pelo bem, conquistas. É muito lindo. Eu vou repetir para a gente não esquecer. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus, ou seja, está sempre em oração. Se vocês quiserem reler, até na internet vocês encontram, ó, este livro de Emmanuel, Fonte Viva, lição 150, a oração do justo. Portanto, meus irmãos, que convite para que nós sejamos justos, nós sejamos bons, para que possamos angariar amigos, e quem angaria amigos acumula poder. Então, meus irmãos, a oração é um tesouro, mas para que ela surta o efeito que nós desejamos, é preciso que nós venhamos trabalhando, porque ele diz o quê? Aprende assim a ser bom e justo, e os teus rogos subirão sem entraves. Porque não adianta, na hora da prece, no momento maior de aflição, chegar aqui, meu Deus me ajude, meu Deus me ajude, mas na minha vida prática, eu ser uma pessoa indiferente, uma pessoa que não estou nem aí para os problemas que me cercam. Olha a proposta do Cristo, quando lá no Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, traz aquela narrativa do homem que vai ao templo entregar a sua oferenda e diz o quê? Se tens alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferenda, vai lá primeiro, reconcilia-te com o teu adversário e depois volta para fazer a tua oferenda ao templo. Não adianta ir ao templo, fazer as oferendas, orar, louvar, cada um dentro do seu critério religioso, seja nas oferendas, seja nos terços, seja como for, porque cada religião tem uma forma. Não adianta nada disso se o coração não estiver puro, se o ser não trabalhar com justiça, com caridade. A oração é o tesouro que nos liga a Deus. A proposta da divindade é que em tudo que nós façamos, a oração esteja presente, naturalmente. Como nós vimos na lição de Emmanuel, o bichinho se arrastando está orando, porque está ali se esforçando para vencer as dificuldades do dia, no solo muitas vezes quente, inóspito, mas ele está ali buscando, trabalhando. A loba, desenvolvendo o sentimento maternal, está ali trabalhando. E nós, seres racionais, precisamos entender, porque nós já conseguimos distinguir as nossas atitudes. Nós já conseguimos pensar, não é? Como ele diz aqui, o desejo do homem bom e o propósito do homem mau. Tudo são rogativas. Então, no dia a dia, nós estamos lançando mão de um tesouro, que é um tesouro de rogar, de pedir, de louvar. Mas de que maneira nós estamos fazendo isso para que o efeito ele seja bom para todos? Nós estamos jogando a pedra no vizinho que vai lá ou nós estamos derramando o perfume que vai se exalar? A oração é conexão, é comunhão com Deus. Como se comungar com o divino sem esse trabalho puro
de vencer a si mesmo, como um coração ressentido, magoado, cheio de revolta, pode fazer com que esse rogo suba sem entraves. Sem entraves. Então ele diz que é igualzinho aqui na Terra, meus irmãos. Aqui, quando alguém vem e faz assim, poxa, vamos ajudar fulano. Fulano está passando uma situação difícil. Vamos nos juntar para ajudar? Automaticamente, nós que conhecemos fulano, o que é que nós dizemos? Poxa, realmente, peraí, vamos nos mobilizar. Peraí, você falou comigo, eu já vou falar com fulano, já vou falar com cicrano. Cada um de nós vai se mobilizando porque nós conhecemos aquela pessoa. Nós sabemos dos seus feitos, sabemos da importância dela em nossas vidas, sabemos como ela trabalha pelos seus semelhantes, sabemos o que ela representa como um ser vivente. Então nós nos juntamos e nós vamos colaborando para quê? Para que aquela ajuda chegue ao outro, por muito que nós amamos, por muito que nós respeitamos, por tudo que essa criatura já fez na sua vida, nós temos assim aquele prazer em dizer um muito obrigado, ajudando esta pessoa. E aí nós vemos como as campanhas crescem, como isso se... né? É desse jeito. Também no plano espiritual. São as nossas vibrações, as nossas energias, os nossos feitos que se espalham em torno de nós e faz com que nós tenhamos essa conquista para que a intercessão abençoada ela chegue à nossa vida ou chegue na vida daqueles aos quais nós estamos pedindo. E é preciso sim, aí né, vem a vírgula, quando nós intercedemos por alguém e temos esse caminho de bondade conosco, essas orações elas são escutadas. Para chegar no outro, a espiritualidade vai o quê? Vai ver a condição do merecimento para que aquela pessoa receba ou um movimento para frente daquele ser do qual nós estamos rogando para que ele receba. Aí nós vamos lá para André Luiz, quando ele foi para aquela zona de sofrimento e a sua mãezinha orou, rogando a Deus a misericórdia, para que ele fosse socorrido, amparado, porque era o seu filho amado. E ela era uma dessas pessoas que o desejo era do bem e que o pedido de um justo valia muito em seus efeitos, e o pedido dela valeu. Aquela equipe se preocupou com o filho dela, com o rogo que ela estava fazendo para auxiliá-lo, e aquela equipe foi até ele. Só que ele estava numa zona de sofrimento aonde a equipe não podia ferir o quê? Ferir a lei de causa e efeito, passar por cima da lei, do que ele construiu. Era preciso que, naquela condição em que ele se encontrava, ele tivesse um átimo de reflexão, de arrependimento, de clamar a Deus, de orar e não de se rebelar e se revoltar, indo de encontro à misericórdia. Então a ajuda já estava ali, todo o aparato já estava ali, promovido pelas orações, pelas intercessões dessa mãe. A oração dessa mulher justa valeu muito em seus efeitos. Ela recorreu aos tesouros da oração. E ali, quando o seu ente querido ele deu um passo para chamar por Deus, aquele valor da oração serviu para resgatá-lo daquela zona de sofrimento. Olha como os nossos feitos, ser bom, ser justo, ser correto, amável, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, não vale só para nós, não. Vale também para os nossos. À medida em que eles dão condição de ser ajudados, eles serão ajudados, serão beneficiados. É assim, é tudo dentro de uma lei de merecimento, não é prestígio, não é aquela intercessão de que sou eu que estou indicando, porque não. São feitos, méritos, trabalho, é o que faz valer, faz com que esse tesouro da oração ele surta efeito. Por isso
que o Cristo está sempre nos convidando à oração. Quando quiseres orar, busca a tua casa íntima e ore. Não faça como os publicanos, que oram em praça pública querendo ser vistos. É necessário que nós venhamos a dar nossa prece qualidade. E qualidade à prece nós damos com sentimento, com desprendimento. Não é essa prece a toque de caixa que as criaturas fazem como se estivessem decorando. E ali elas vão, Pai Nosso que está no céu, santificado. Ou então faz uma prece enorme, com palavras difíceis, apenas para serem vistos. Não. A oração ela deve brotar dos nossos lábios, como a chuva cai do céu. Como agora nós estamos ouvindo o barulho da chuva lá fora. Assim deve ser o nosso pedido a Deus, porque o que é a oração? A oração ela é pedido, ela é louvor e ela é gratidão. Então que nós tenhamos essa consciência de que o momento da prece é um momento sagrado, é um momento divino, é um momento de reabastecimento das nossas forças, das nossas energias, o momento também que rogamos pelos nossos semelhantes, pela melhoria do nosso planeta, do nosso país, mas é necessário que todo este momento ele tenha uma comunhão maravilhosa com o nosso dia a dia, com tudo aquilo que nós somos e representamos para nós mesmos, para a sociedade, para as pessoas que nos cercam. Lembremos-nos de Jesus, que praticava o bem através do verbo, através da ação, e em determinada hora ele ia ao Monte das Oliveiras para se reabastecer, porque no dia a dia, no contato com o outro, nós somos absorvidos naquilo que nós possuímos. E é preciso que nós estejamos sempre nos recompondo, nos refazendo. E se não melhoramos o nosso jeito de ser, fica difícil, num momento rápido, como se fosse um choque, para nós nos restabelecermos. Não, tudo é encadeado. Que ele diz ali, ó, que aqueles que têm amigos acumulam amor e quem tem amor acumula poder. É uma sequência das coisas. Nós não podemos viver bradando, reclamando, maldizendo, utilizando da maledicência e depois lá uma hora, meu Deus me socorra, meu Deus me acuda. Não é assim. Essa oração nem sai, tá ali, ó, em torno. Ou quando vivemos de uma maneira negativa, como ele diz ali, ó, o propósito do homem mau também é uma rogativa. E quando nós pensamos mal, alguém está ouvindo. Nós estamos o quê? Fazendo um mantra que se transforma numa oração. Por isso que Emmanuel também diz que ao repetirmos determinadas coisas, nós acabamos atraindo para o centro de nossas vidas. Porque aquilo se torna como um propósito, um desejo. Então tenhamos cuidado com o que nós estamos falando, porque é uma oração. Eu não tenho sorte, eu não dou sorte. Você está ali, ó, né? Eu sempre trago para o centro da nossa conversa a experiência que a querida Carol Conká passou. No seu dia a dia, ela escreveu uma canção que dizia: se é para tombar, tombei. E ela vivia cantando isso nos seus shows. O que era isso senão um elo de atração? Se é para tombar, tombei. Se é para tombar, tombei. O que foi que aconteceu? Ela se desequilibrou e ela realmente tombou. Isso é aí a prova viva do que Emmanuel fala, de que tanto a gente diz aquilo que se torna realidade. E vejamos as orações que nós estamos soltando no ar. Orações não, as rogativas que nós estamos lançando em torno de nós no dia a dia.
porque isso acaba se plasmando. Por isso o conselho de Emmanuel, quando ele fala daqui da oração do justo, do tesouro da oração, que nós observemos o nosso dia a dia, vejamos os nossos posicionamentos da vida, para que inconscientemente a gente não se prejudique, porque ela inconscientemente ela se prejudicou. E viu que depois o caminho de volta, psicólogo, conversa e uma reconstrução da vida profissional. Então as coisas se materializam. As respostas, o que nós rogamos, vêm. Às vezes não vem como a gente quer, não é? Em determinadas situações, como ele diz aqui, há respostas que demoram séculos, demoram anos, porque nós não estamos ainda preparados, mas é preciso que nós entendamos que em tudo a proteção divina está. É entender a resposta celeste às nossas rogativas. Lembro-me do livro Jesus no Lar, quando tem a historinha daquele homem que ele sai em missão e ele ora a Deus a proteção e no caminho muitos desacertos. Ele quer dormir, ele se perde no caminho, ele quer dormir quando ele vai deitar num local é um ninho de cobras, em outro lugar a ponte parte, em outro local não dão acolhida a ele, não é? O cãozinho que ele tá, começa a chover, o cão foge, e aí só no dia seguinte é que ele vai entender que tudo aquilo de negativo que ocorreu era a proteção de Deus, era a resposta celeste às orações dele, livrando-o do mal. Porque em todos aqueles lugares que ele queria se descansar, ali havia perigos. Era areia movediça que tinha, era um canto de cobras. Na hospedaria, os ladrões pilharam a hospedaria, cometendo o assassinato dos donos. Então o cão fugiu, foi o sinal de que aqueles malfeitores não enxergassem ele, e só quando o dia amanheceu ele entendeu e se tornou grato. Então muitas coisas ocorrem na vida da gente e às vezes a gente não agradece. Aquilo que os antigos dizem é o mal que vem para bem, e a gente está reclamando sempre de tudo que nos acontece, sem entender que muitas coisas são livramentos que Deus nos dá. Nós precisamos acordar para isso e nos mantermos sempre agradecidos. Não está lá por tudo dai graças a Deus? Quando nós reconhecemos o tesouro que é essa conexão com Deus, que é orar, nós aprendemos a dar qualidade à nossa prece, colocando sentimentos puros. Nós passamos a respeitar os acontecimentos da nossa vida e vamos puxando o nosso freio de mão para não nos tornarmos prepotentes, orgulhosos, vaidosos, egoístas, aplicando sobre o outro as normas que nós sequer pensamos em vivenciar e desrespeitamos o tempo todo. Então é necessário que nós tenhamos todo esse respeito, toda essa obediência, toda essa disciplina para viver neste mundo onde tantas coisas acontecem, onde nós somos chamados a agir de maneira contrária, mas que nós entendamos que a oração é o nosso refúgio, que a oração é o nosso encontro maior com o equilíbrio. É através da oração que a misericórdia de Deus derrama sobre nós as bênçãos divinas, através dos fluidos salutares, nos dando saúde, nos dando reequilíbrio das emoções, afastando as angústias, as melancolias. Necessário se faz que nós nos coloquemos nesta hora à disposição, nessa conexão, para recebermos aquilo que nós precisamos, fazendo do nosso dia um preparo para este momento. Não é santidade, não. É viver de maneira justa, cumprindo os nossos deveres. Como ele diz ali, o homem bom, o homem justo, que pode até se equivocar, porque estamos num planeta de provas e expiações e aprendendo. Mas ele não vai errar por desejo, ele não vai errar por maldade, ele não vai errar por propósito, não. Ele vai se enganar e ali ele vai se esclarecer futuramente para não mais cometer o equívoco. Então vejamos só que não é chegar, orar, se ajoelhar e ficar ali, usar 1001 palavras, pedir pelo mundo todo. Não, é preciso que nós estejamos imbuídos de sentimento e nesta vibração boa, como diz
o salmista aí orando, tremeu o lugar onde eles estavam. Tremer, ou seja, encher-se de poder, encher-se de graça, né? Encher-se de bondade, de sentimento puro, para que este Pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, chegue de uma maneira direta, sem entraves, subindo aos céus. E nesses dias que nós estamos vivendo na terra, meus irmãos, nós estamos precisando orar e orar muito. E estamos precisando mudar os nossos sentimentos, estamos precisando arrumar o nosso dia a dia. Vejamos como estamos nos portando e se os nossos atos são uma oração. Se os nossos atos, qualquer pessoa pode observar, presenciar. Os nossos atos, as nossas palavras. O mundo está precisando de pessoas que tenham um propósito bom, que tenham um desejo correto e que sejam pessoas que entendam a resposta divina. Então, meus irmãos, que nós possamos olhar para a oração não só como um momento de Pai Nosso que estás nos céus, mas que olhemos a oração em tudo que nós fazemos, para que tudo que nós façamos tenha um final abençoado, que seja consagrado, que nós tragamos tudo, né, para o centro de nossas vidas de maneira abençoada, correta. Então, vamos fechar o nosso trabalho pedindo a Deus que nos abençoe. Vamos fechar o nosso trabalho orando, cada um de nós, colocando o sentimento maior de amor, de compreensão, de piedade, de compaixão. E vamos pedir sinceramente para que Deus se apiede da nossa terra, para que Ismael encontre condições de trabalhar com a nossa nação, para que a equipe dos espíritos benfazejos, abençoados por Deus, pelo Mestre Jesus, possam envolver a terra do cruzeiro chamada Brasil, para que a luz se faça sobre esta nação e também sobre todas as nações, que o halo de paz, de concórdia, envolva o nosso planeta azul. Saiamos das nossas necessidades neste instante para pensarmos no todo e juntos, em um só pensamento, nós possamos dizer: cuida de nós, Pai amado, cuida de nós. E como o discípulo fez, façamos nós, diante de Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Obrigada, Mestre Jesus, por nos ter ensinado a orar. Que a paz de Deus esteja sempre presente em nossos corações.